Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, desta quarta-feira, né, que tem futebol. Daqui a pouco, no Ari de Oliveira e Souza, o americano enfrenta o Macaé pela Copa Rio, estreia das duas equipes na Copa Rio. O jogo vai ser à tarde, infelizmente. Estou aqui com o Edival Júnior, que é justamente o assessor de imprensa do americano, o jornalista, o comunicador, e ele que é filho de um amigo meu, Edival Francisco de Souza, que é professor de educação física, foi por muitos anos responsável pelas equipes esportivas lá do Colégio Agrícola, professor Antônio Sarlo. Exatamente. Não é isso mesmo? Brilhou as equipes lá brilhavam nos GENFs, né, nos Jogos Estudantis do Norte Fluminense. Exato. E tudo mais. Pois é, mas o Edival Júnior está aqui para a gente falar de americano, já que o americano estreia, como eu já disse, daqui a pouco, vai ser às 15 horas, infelizmente, fizeram tudo a diretoria fez tudo para jogar a partida para a noite, mas não houve jeito. É, isso aí, Luiz, muito prazeroso estar aqui ao seu lado, muito bom ter você participando aqui com a Terceira Via nesse programa. A gente tentou de todas as maneiras fazer com que essa partida fosse realizada à noite, às 19 horas ou às 20 horas, conforme vem sendo realizados os jogos do Campeonato Estadual. Porém, infelizmente, a federação não permitiu e essa partida de amanhã contra o Macaé vai ser às 15 horas lá no Arizão. Pois é, a gente sabe perfeitamente que 15 horas, quarta-feira, não daria o público se o jogo fosse à noite. Mas, de qualquer maneira, a gente faz aquele apelo, aquele chamamento à torcida do americano, porque a torcida foi, sem dúvida alguma, uma das responsáveis pela bela campanha do americano na Taça Santos Dumont. Exatamente. A torcida alvinegra compareceu em peso em todas as partidas. A gente só tem a agradecer todas as torcidas, todos os torcedores que foram lá, compareceram, estiveram presentes, vibraram, cantaram, empurrar o time até chegar à fase final da competição. Exatamente. E agora, e aqueles que estejam, por exemplo, de folga no serviço, que consigam sair mais cedo amanhã, não é verdade? Os que são já até aposentados, e quando eu falo assim, torcedores do americano, não quero falar também só os organizados, eu falo aquele torcedor antigo, aquele que já foi dirigente, que já foi conselheiro. Exato. Um abraço para o Gedil Carvalho, né, que não perde um jogo do americano, né? Ronald Policani, que assiste o programa diariamente. Um abraço para o Dr. Ronald Policani. Vocês amanhã, 15 horas, no estádio Ari de Oliveira e Souza. O Edival está me dizendo aqui que o americano perdeu um jogador importante no time, dirigido pelo Duílio, não é verdade? Exato. Que foi o Giovani. O Giovani, o meia, vestia a camisa 10 lá na equipe. Muito bom jogador. Fazia um diferencial ali no meio de campo, o entrosamento, a agilidade na equipe, a ligação do meio com o ataque. Com o ataque. Que tinha, às vezes, o Felipe Paulista, às vezes o Jairo, em outros momentos o Marco André. Então, essa ligação ali no meio campo era essencial, feita por ele. Infelizmente, a gente perdeu, mas é bom para o americano, não é ruim, porque ele foi emprestado. A gente fez uma renovação de contrato com ele por mais 2 anos, demonstrando o interesse do americano em permanecer com o jogador. E com isso ele recebeu essa proposta para jogar fora do país. Então ele está indo para a Espanha para jogar lá. Isso quer dizer que é o futebol do americano, é o futebol de campos que vem crescendo e novamente revelando jogadores para fazer diferença lá fora. O Giovani não é um jogador que tem uma idade assim, mais avançada, não? Não. Ele é um jogador de 20 e poucos anos. É um garoto, praticamente. Quer dizer, o futebol dele foi notado, foi observado, e ele, então, foi para a Espanha, né? Mas com o americano, com a renovação do contrato por 2 anos, isso. Né? Evidentemente que o passe dele continua no americano. Ele foi somente por empréstimo, vai ficar lá por uma temporada e quando acabar esse período de empréstimo ele retorna ao americano. Se o clube lá quiser ficar em definitivo com ele, tem que conversar com os diretores financeiros para poder acertar o passe.
Tem que sentar para conversar. Eu perguntava também a você sobre o Romário, que é um belíssimo artilheiro, é um jogador que a torcida não viu ainda jogar aqui, né, que jogou no Vasco da Gama, jogou inclusive, fez algumas partidas no time de cima do Vasco há alguns anos. Eu, inclusive, vi a partida de estreia dele, fez um golaço de cabeça, deu uma pancada de cabeça que parecia um chute num jogo contra um time grande, não me lembro qual foi o time lá do Rio de Janeiro, mas que ele estava entregue ao departamento médico, teve um problema sério que foi uma fratura, num treinamento, e não pôde estrear. Então, o Romário, ele no início entrou para participar do grupo, de forma somente de preparação física, de condicionamento físico. A partir do momento que ele foi se dedicando, apresentando futebol, apresentando uma dedicação durante os treinamentos, a gente acertou com ele em definitivo. E a nossa pretensão era fazer com que ele fosse um dos titulares, assim como todos os outros são. Infelizmente ele não pôde ser relacionado em nenhuma partida até o momento, devido a essa lesão que ele sofreu durante um treinamento. Que todos os jogadores estão brigando por posições. Todos os 30 jogadores que nós tivemos, hoje nós estamos com 27, foi o Giovani que teve essa saída e mais 2 jogadores dos juniores que também foram convidados para participar de equipes grandes. Por enquanto eu não vou revelar o nome. Tudo bem, vai. Porque estamos ainda em acerto. Devendo, né? Estamos ainda em acerto, mas demonstra mais uma vez que o futebol do americano é um futebol crescente, expoente e demonstrando todo esse crescimento esportivo do futebol aqui em Campos. Edivaldo, esses 2 jogadores, são jogadores, você não vai citar o nome, não vou querer que você cite, mas jogadores que vieram, inclusive, da base do americano. Jogadores de que posição, mais ou menos? Um é atacante e o outro é meia. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, é por isso que eu peço sempre à torcida, ao torcedor. Eu ainda vou dizer mais, o cara que é torcedor, por exemplo, que nem torce pelo americano, nem pelo Goitacás, mas gosta de um futebol, tem pessoas que vão ao campo de futebol aqui em Campos, eu vi vários este ano, fui a todos os jogos do americano, só não fui no jogo do americano com o Goitacás quando eu estava bem de saúde e estava chovendo, fazendo um frio danado. Mas, perdão, eu vi torcedor com camisa de Flamengo, camisa de Vasco, entendeu? Quer dizer, quem gosta de um bom futebol, prestigia o futebol de Campos, que precisa voltar, sim, à Série A do futebol do Rio de Janeiro. O americano está nessa agora, disputando hoje, por exemplo, daqui a pouco, esse jogo com o Macaé já é válido por uma competição que dá 2 vagas, você pode escolher, né? Exato. A CBF, ela direciona o campeão da Copa Rio ou a participar da Copa do Brasil, que é a segunda competição mais importante do Brasil, né? A Copa do Brasil é a competição mais importante, segunda competição mais importante nacional, e o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, uma dessas duas competições... É opcional. O americano, com certeza, se for campeão, vai estar participando, vai estar disputando. E a gente vai torcer muito para isso, entendeu? E essa história de revelar jogadores, isso é muito importante, gente. Muito importante. E outra coisa, jogadores do clube. Exato. Não é? Não é jogador de empresário, vem de fora, não. Jogador daqui. Clube. Cria da casa. Cria da casa. Edivaldo, a gente torce muito para que hoje tudo dê certo, que o americano saia até com uma vantagem boa em cima do Macaé, para que o jogo de volta que vai ser... O jogo de volta vai ser do dia 18, terça-feira, às 15 horas também, só que lá em Macaé, no Moacezão. Em Macaé. E você já confirmou que o americano estreia na Taça Corcovado, segundo turno. Dia 22, contra o Arte Sul, lá no Rio. Lá no Rio, muito bem. E a equipe, o treino para o jogo de hoje à tarde... O técnico do Írio não tem algum problema de ordem médica? Nada. Ninguém no departamento médico, ninguém suspenso, time completo. É só ele escolher quem vai entrar em campo. Edivaldo, obrigado, meu irmão. Muito gente, obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta e com certeza com resultado positivo do americano. Um abraço e até lá.